E eu sou estudante de fonoaudiologia. Aqui no canal a gente sempre vai tratar sobre assuntos do desenvolvimento da linguagem infantil e os transtornos que podem ocorrer nela. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que perpassa tanto o estudo do desenvolvimento da linguagem quanto dos transtornos e a atuação fonoaudiológica nela, que são os domínios linguísticos. Então, o que são esses domínios linguísticos? Os domínios linguísticos são a divisão que a gente faz das faces que a linguagem humana se apresenta, né? Então, a linguagem se apresenta em três faces principais. A gente vai ter a face da forma, a gente vai ter o uso e a gente vai ter o sentido da linguagem. Mas antes de a gente entrar quais domínios entram em cada uma dessas classificações, vamos retomar um pouquinho do que é a linguagem. A linguagem é essa capacidade que a gente tem de expressar os nossos sentimentos, nossos pensamentos de uma maneira concreta. Seria transformar essa questão abstrata na nossa mente em algo concreto que pode ser transmitido através de uma mensagem. Então os domínios de forma. Os domínios de forma vão ser o que vai dar o corpo da linguagem, por assim dizer. Eles vão ser o que vão reger as estruturas de frases, sintagmas, palavras, morfemas, sílabas e sons individuais. E eles são três. Eles são a sintaxe, a morfologia e a fonologia. Mais pra frente a gente vai fazer vídeos explicando cada um dos domínios linguísticos em si e a relação deles com a prática fonoaudiológica, então fica de olho no canal. Mas enfim, depois disso a gente vai ter os domínios de uso. Na verdade ele é um único domínio e ele é o primeiro domínio a aparecer durante o processo de aquisição de linguagem, que é a pragmática. A pragmática é o domínio que vai reger como que a linguagem é utilizada numa interação social, porque nós utilizamos da linguagem para nos comunicar e a comunicação é essencial para a questão da interação social. Então a gente trata de questões como respeito aos turnos de fala, que uma pessoa não fala em cima da outra, sobre preencher o turno de fala. Então, se eu faço uma pergunta, por exemplo, para ti, tu ter o input de responder de volta, né, essa questão de trocas de turno, entre outras características que, de novo, a gente vai entrar mais pra frente. E, por último, a gente vai ter o domínio de sentido. O sentido é a semântica. Quando a gente estuda linguística, tu vai ver que vai aparecer aquela ideia de que a semântica perpassa todos os outros domínios. Por quê? Porque tu consegue modificar o sentido modificando qualquer uma das outras estruturas. Então, por exemplo, se tu modificar a maneira com a qual tu usa, que seria uma modificação da pragmática, tu pode dar tom de ironia para uma frase, ou tu pode demonstrar desinteresse ou interesse, dependendo da tua tom melódico da fala, né, do que a gente chama de prosódia. Se tu modificar uma frase inteira, obviamente, tu vai trocar o sentido, né? Ou tu pode fazer uma frase perder o sentido, por exemplo, João quer bola, bola João quer. A gente consegue mais ou menos entender, mas a gente entende porque o nosso cérebro rearranja a frase. Mas por si só a frase não faz sentido. Morfologia é a mesma coisa. Se tu troca morfemas, as palavras também perdem sentido. Sejam eles morfemas abertos ou fechados, sejam sufixos, enfim. Tu vai trocar o sentido dessa palavra. Sílabas, a mesma coisa, e até mesmo som. Se tu trocar um único som, tu muda completamente o sentido de uma palavra, que nem existem o que a gente chama de pares mínimos, né? Por exemplo, f e v, a gente tem faca e vaca, que são duas coisas distintivamente separadas, né? E daí o que acontece? Nós, fonoaudiólogos, precisamos estudar isso, porque muitas vezes os transtornos de linguagem vão se apresentar em um ou mais desses domínios. Como no caso dos transtornos fonológicos, a gente vai ter questões relacionadas à estrutura silábica ou trocas de sons dentro do sistema fonológico. Mas também podem ter transtornos na pragmática, o que é muito comum em crianças com TEA, com transtorno do espectro autista. Existe essa concepção, né, de que toda criança com TEA é não oral, que ela não interage, ela não olha para ti, o que não é verdade. Mas existem muitos casos que sim, que vão ter um transtorno de pragmática importante, né, e que não vão conseguir se comunicar, não vão ter interação, não vão falar de volta, não vão ocupar seu turno de fala, etc. Então, por hoje é isso.
Muito obrigado por assistirem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, segue nosso Facebook e nosso Instagram, a gente sempre tem uma coisa diferente por lá. E até a próxima. Tchau!